this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to His heart. You ask me how I know He lives. He Fiquemos de pé um momento enquanto lemos a palavra de Deus. Estava pensando em toda essa apresentação. Eu realmente teria de viver uma vida genuína para merecê-la, não é? Esses são homens que o amam. No livro de São Lucas, capítulo 19, quero ler só uma porção da Escritura, os primeiros 5 versículos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem que era pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oremos. Nosso Pai Celestial, somos gratos a Ti esta manhã, pois ainda estás procurando salvar os filhos de Abraão, aqueles que estão perdidos. Rogamos, Pai Celestial, que recebas nossa humilde oração e abençoes nossa reunião aqui hoje. E que não seja em vão, mas que o grande Espírito Santo nos ensine o caminho da vida, sabendo que um dia teremos de estar na presença dEle para prestar contas do que fizemos com esta vida. Abençoa-nos em conjunto agora, enquanto esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Estou muito feliz em ter bons amigos, pessoas que creem e creem nos esforços que se está tentando fazer. Se eu tivesse algum outro objetivo de apenas ser diferente, ora, eu seria um verdadeiro pecador. Mas meu objetivo é magnificar Jesus Cristo. E há algo em um homem que, quando tem uma mensagem de Deus, não pode se conter. Há algo pulsando em você. Isso continua mesmo assim. Não se consegue reduzir sua velocidade, pará-lo ou lhe dar partida. Ele o detém, lhe dá partida e reduz sua velocidade. Está vendo? É ele que está no controle. Agradeço a estes ótimos irmãos por seu testemunho sobre o nosso Senhor Jesus. Claro que não estavam falando de mim, estavam falando dele. Como li um pequeno artigo aqui, não faz muito, sobre o Sr. Moody.
disse que Chicago o jornal ia escrever um editorial sobre ele. E enviaram alguém para ver por que as pessoas se reuniam para ouvir o Sr. Moody. O editorial, o Sr. Moody era como eu. Ele não tinha instrução suficiente para ler o editorial. Assim, seu administrador teve de ler. Antes, o Sr. Moody tinha sido sapateiro e foi chamado por Deus para uma mensagem da hora. E assim, o administrador estava lendo o editorial e dizia, por que alguém iria ouvir Dwight Moody? Dizia, para começar, ele é o homem mais feio que já vi. E dizia, ele é careca, tem costeletas longas e tal. E dizia, e ele faz um chiado quando fala. A gramática dele é a pior que já ouvi. Foi falando assim. Dizia, o Sr. Moody apenas balançou os ombros, disse, claro que não, eles vêm ver Cristo. Então, essa acho que é exatamente a resposta. É Cristo que queremos ver. Eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Eu estava pensando, depois de visitar as pessoas aqui na cidade e ver como são amáveis, que bela reunião estamos tendo aqui nesta escola secundária de Denham Springs, ou no auditório da escola. Eu estava pensando, as pessoas aqui são como o café, são, que coisa, não é a quantidade, mas a qualidade. Há muita numa xícara dessas. Lembro-me da primeira vez que aterrissei aqui no aeroporto. Os irmãos sentados aqui foram me buscar e uma mocinha francesa lá pediu um hambúrguer e uma xícara de café. Nunca bebi isso até os 38 anos. Devia ter sabido antes. Mas então o irmão Brown acho que está aqui esta manhã em algum lugar. Está sentado bem aqui. Ele gostou tanto dele e me trouxe. Eu tomava um café da manhã ministerial às 7 horas, um às 8 e outro às 9. Não se conseguia comer tudo aquilo, então serviam café. Tomava uns golinhos e logo comecei a beber. Então pedi a certa moça, disse-lhe que era um hambúrguer e uma xícara de café. Quando trouxeram a xícara, pensei, que coisa, são mesmo muito econômicos com seu café por aqui. O primeiro gole que tomei, oh, que coisa, tive de lutar para respirar. Estão vendo? Aquela mocinha disse, o senhor deve ser Yankee. Disse, vou lhe preparar uma xícara Yankee. É assim que vejo as pessoas. Podem não ser as maiores multidões às quais já falei, mas são de qualidade genuína. Sou grato por isso. Uma audiência atenciosa, alguém que se senta e presta atenção no que você está dizendo. É isso que quero que façam. Examinem pela palavra de Deus o que um homem diz. E se não está certo, então não está certo. Só isso. Se é a palavra de Deus, então Deus tem de testificar da sua palavra, pois ele prometeu fazê-lo. É assim que gostamos de examinar estas coisas, para descobrir. Agora, entendi esta manhã que este seria um café da manhã de homens de negócios. E os homens de negócios do Evangelho Pleno, de cuja subdivisão sou membro. E acho que isto, disseram que alguns deles estavam aqui, alguns deles não vieram. Talvez, sendo homens de negócios, tenham de tratar de seus negócios. Vou lhes desculpar mesmo assim. Então está tudo bem. Ele disse que muitos deles estavam aqui, mesmo assim. Então, tudo bem. Agora, só uma brincadeira. Já contei, mas talvez não é lugar de brincadeiras, claro, mas é só um pouco de senso de humor. Quando você fala como estamos falando há algum tempo, bem, talvez ganhe de novo a atenção das pessoas com um pouco de senso de humor. Lembro-me de uma vez em que um amigo e eu estudávamos juntos na escola. Seu nome era Wilmer Snyder. Seu irmão é ministro batista e ele escreve para o cenáculo, uma coluna no cenáculo. Éramos colegas de escola e eu estudei o ministério e ele se tornou agente de seguros. E assim, ele veio me visitar em casa certo dia. E agora, pode haver alguns agentes de seguros aqui. E não estou dizendo nada sobre seguro agora. Espero que não pensem mal disso, mas entendam o sentido do que a forma como disse. Assim, meu irmão também tem a Prudential e vende seguro da Prudential. Assim, certa vez, uma companhia de seguros me fez algo que acho que, não sabendo muito, leram errado a apólice para mim e a distorceram para mim. E nunca o recebi.
Assim, certo dia, Wilmer veio me ver e disse, como vai, Billy? Eu disse, ótimo. Disse, ouvi dizer que esteve fora, em reuniões. Eu disse, sim, estive fora, em reuniões. Estava lhe contando o que uma pessoa me disse. Disse, olhe, você é pregador, o que está fazendo andando com esses homens de negócios? Eu disse, eu sou o homem de negócios. Ele disse, em que negócio está? Eu disse, negócio de segurança. E vejam, ele não entendeu. Eu não disse seguro, disse segurança. Estão vendo? E assim eu disse negócio de segurança. Ele disse, disse, entendo. Disse, que seguro você vende? Eu disse, vendo a segurança da vida eterna. E ainda estou vendendo. Então, eu estaria interessado. Se algum de vocês estiver interessado, eu gostaria de falar sobre a apólice com você logo após a reunião, se não houver problema. E assim, ele disse, a vida eterna? Disse, acho que nunca ouvi falar dessa companhia. Eu disse, nunca ouviu falar? Eu disse, é bem conhecida. E ele disse, é um estabelecimento antigo? E ele disse, onde é a sede? Eu disse, na Glória. Wilmer me disse, Billy, pensei em vir lhe vender seguro. Disse, ouvi dizer que você não tem seguro. E eu disse, sim, eu tenho segurança. E ele disse, desculpe-me, disse, acho que seu irmão, você o tem com ele. Eu disse, não exatamente com ele. Minha esposa olhou para mim como se dissesse, bem, você deve estar inventando essa história. Ela sabia que eu não tinha seguro, mas ela também não entendeu. Eu disse, segurança, não seguro. Ele disse, que seguro você tem, Billy? Eu disse, bendita segurança, Jesus é meu. Que antigozo da glória divina. Sou herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido do seu Espírito, lavado em seu sangue. Ele disse, Billy, isso é muito bom, isso é muito bom. Disse, não tenho nada contra isso, mas, disse, isso não o colocará aqui neste cemitério quando morrer. Eu disse, isso me fará sair. Não estou preocupado em entrar. Não estou incomodado em entrar. A questão é sair. E assim, esta é a única coisa que sei que o fará sair. Por isso, se estiver interessado em sair, deixe-nos falar com você sobre isso. Considerando a audiência esta manhã, só vou segurá-los um pouquinho. E eu tinha um texto sobre o qual ia pregar. Então, pensei, bem, é melhor não fazer isso. Eu ia apresentar um pequeno drama sobre algo, um personagem da Bíblia. Estou pensando aqui em assuntos sérios, que, enquanto estamos sentados aqui como cristãos, suponho que a maioria de nós, vocês sabiam que esta pode ser a última vez que tomamos café da manhã juntos? Já pensaram nisso? Percebem que as pequenas palavras que tenho a dizer aqui, Deus me fará responder por isso lá no dia do juízo? Entendem? E tenho almas aqui. Não importa se é um grupo pequeno, mas ainda assim tenho. São as palavras que digo. Bem, terei de responder por elas lá em cima. Então, talvez nunca mais tomemos café da manhã juntos, mas espero tomarmos uma ceia juntos algum dia. Aquela foi a última ceia. Lá em cima com ele será a primeira lá. E então, enquanto estamos sentados aqui esta manhã e olhando para estes homens aqui, alguns deles grandes ministros que estudaram, e eu aqui só um caipira que saiu, sem instrução, sentado aqui com homens qualificados para pregar, e doutores em divindade. Sinto-me muito pequeno ao ficar de pé e falar diante de homens assim. No entanto, eu tenho de expressar o que sinto. E sua grande gratidão e a bondade em me deixar me pôr aqui e fazê-lo. Sou grato por isso, irmãos, cooperando na reunião e se reunindo. Estou aqui para ajudá-los. Farei tudo o que puder por cada um de vocês pela graça de Deus. E então, um dia, quando tudo tiver terminado, se não voltar a tomar café da manhã com vocês, quando tudo tiver terminado, estivermos sentados à mesa em frente uns dos outros, esse é o momento que estou esperando. Sem dúvida, pequenas lágrimas rolarão pelo nosso rosto e olharemos para o outro lado da mesa e apertaremos a mão uns dos outros. Significará algo então.
Trabalhemos enquanto é tempo de trabalhar, enquanto o sol está alto. Ele se porá em breve. Está ficando bem baixo. Então, pensar que enquanto estivermos sentados lá, segurando a mão uns dos outros e chorando um pouco, então o grande rei sairá com todas as suas vestes grandiosas, passará pela fila, enxugará todas as lágrimas de nossos olhos e dirá: bem está, meus servos bons e fiéis. Entrai nos gozos do Senhor, que vos estão preparados desde a fundação do mundo. Enquanto o sol está alto e há luz suficiente para trabalhar, trabalhemos. Agora, este pequeno texto aqui pode parecer meio ridículo, mas vamos falar sobre este tema. Ele havia de passar por aqui. Deve ter sido uma noite terrível para o homenzinho. Ele não conseguia dormir e só ficou rolando e revirando a noite inteira. Estava amanhecendo e todos sabemos o que significam essas noites agitadas em que não se consegue dormir. Você tem algo em mente ou algo incomodou seus nervos. E este homenzinho talvez fosse o homem de negócios na cidade de Jericó, que era como vocês, homens e mulheres de negócios aqui. E ele, sem dúvida, tinha um negócio em expansão. Ele tinha boas relações com todos os clubes e tal, e era membro da igreja, do conselho do Sinédrio, e tinha um bom sacerdote, e acreditava nesse sacerdote. E o que é estranho neste caso é sua esposa, vamos chamá-la de Rebeca. Ela se desviou para o lado errado, pensava ele, e também o sacerdote. Ela estava seguindo um homem que supostamente era um profeta de Nazaré, um homem chamado Jesus. As pessoas, a classe mais pobre de pessoas, cria que ele era profeta, ou um Messias que foi prometido, mas não atendia exatamente às qualificações do Sinédrio. Estranho, às vezes Deus faz coisas com cor diferente daquela que achamos que deve ser. Este indivíduo, vejam, nasceu, na opinião deles, de um nascimento ilegítimo. Sua mãe o deu à luz antes que ela e seu marido se casassem. Outra coisa, ele não teve instrução. Não tinha um registro de alguma vez ter ido à escola. Ele não era sacerdote, nem era rabino. Ele só tinha reivindicações como de si mesmo. Como o irmão Don declarou tão grandiosamente esta manhã, foi um virar de esquina. Eles não reconheceram. Geralmente acontece assim. Chega-se a esse tempo da esquina, mas de uma forma ou de outra, sua esposa tinha sido persuadida de que ele era aquele profeta que havia de vir. E ela o seguiu, creu nele e tentou contar ao marido. Mas ele estava tão entusiasmado com seus negócios e como ele pertencia à igreja. Isso não basta? Algo como o jovem rico, você sabe. Ele também tinha um negócio, mas ele percebeu que era um membro da igreja, mas não tinha a vida eterna. E perguntou, ele viu algo em Jesus que outros homens não tinham. Ele disse, veio a ele e disse, ele queria saber se ele, o que poderia fazer para ter a vida eterna. E Jesus lhe disse para guardar os mandamentos. Ele disse, faço isso desde jovem. Vejam, isso mostrou que ele era um crente, mas ele sabia que Jesus tinha algo que aqueles sacerdotes e rabinos não tinham. E quando um homem entra em contato com Jesus Cristo, ele é diferente dos homens. Você nunca mais é o mesmo, uma vez que o vê, se há alguma centelha de Deus em você. Assim, Rebeca tinha encontrado este Jesus. E para ela, ele era o cumprimento exato da promessa que os judeus estavam esperando para o seu dia. Assim, correu a notícia de que ele ia tomar um café da manhã ou algum tipo de jantar ou algo lá em Jericó. De modo que ela se ocupou em orar por seu marido, homem de negócios. Precisamos de mais Rebecas em todo lugar. Veja, a oração muda as coisas. Se você coloca seu marido ou os seus que não são salvos diante de Deus, e então ora, Deus abrirá um caminho em algum lugar, pois prometeu fazer. Então, foi o que Rebeca, sendo crente firme e seguidora do Senhor Jesus, e devia ser uma pessoa muito agradável e doce, e tinha interessada em sua família.
E penso que isso reflete de novo que se uma pessoa uma vez se encontra com Jesus e realmente o encontra no coração, você está interessado não só em sua própria família, mas na família de Deus em todo lugar. Você está interessado que eles o conheçam. E conhecê-lo é vida. Conhecê-lo. Vejam, não saber ler a palavra ou algo assim, mas conhecê-lo é vida. Assim, ela orou com fervor e se aproximava o dia em que Jesus deveria entrar na cidade. E sem dúvida que no dia anterior ela poderia ter visto se a atitude dele havia mudado. Então, talvez ela tenha dito, Zaqueu, você vai a esse café da manhã? Ora, claro que não. Ora, esse bando de gente, e você espera que eu tenha o melhor restaurante da cidade, e eles o fazem no Lavinskis. Espero que não haja um Lavinsky aqui, mas enfim, lá em outro lugar, veja, e ora, tenho o melhor estabelecimento da cidade, e escolheram aquele lugar lá. Ora, não deviam tê-lo feito, deviam vir ao meu estabelecimento para fazê-lo, veja, ele não ia. Então ela começou a orar desesperadamente. Aí, aquela noite, o pequeno homem não conseguiu descansar nada. Sabem, há algo nisso. Se começam a orar em desespero por algo, Deus trabalha em ambos os lados. Vejam, ele responde. Assim, o homenzinho deve ter começado a pensar aquela noite, será que eu deveria ir lá e ouvir este homem? Agora, Rebeca diz que ele é profeta. Agora sabemos que não temos profetas há centenas de anos. E perguntei ao sacerdote sobre isso, ele disse, não passa de bobagem. Se surgisse um profeta, não viria através da igreja? É assim que teria de vir. Ele viria a nós, fariseus, ou saduceus, ou ao nosso grupo, ou não seria profeta. Sabem, essa atitude ainda existe. Então, acham que tem de vir assim, ou não está certo. Então, sem dúvida disseram isso, mas neste grande tempo em que... Mesmo assim, ela creu nisso. E ele havia falado disso com o sacerdote. O sacerdote disse, agora olha aqui, aqueles dias dos profetas foram há muitos anos. Nós temos a lei, temos tudo escrito. A situação está sob controle e nós a temos em nossas mãos. E sabemos sobre essas coisas. Mas então, claro, Zaqueu, sem examinar isto, só presumindo, assumindo ser assim. A palavra presumir é aventurar-se sem autoridade. Ora, ele pensou que estava tudo bem, contanto que pertencesse à igreja. Era tudo o que tinha de fazer. Mas então, ao começar a anoitecer, surgiu um desejo repentino em seu coração. Talvez, se essa pessoa estiver na cidade, pode ser que ele nunca mais esteja aqui. Eu deveria ir investigar a situação, ver eu mesmo. Agora, é uma boa ideia. Examine você mesmo, não vá criticar. Tome a palavra e examine a palavra por meio disso. Assim que ela, Rebeca, tentou explicar como uma mulher poderia, o que os profetas disseram e o que Moisés disse que esta pessoa seria e quando ele viria. Então, ela deve ter pensado, tentado lhe explicar. Mas ainda assim, o sacerdote tinha muito mais influência sobre ele do que Rebeca, sua esposa. Então, quando começou a amanhecer, ora, o homenzinho estava... Rebeca, posso imaginar e vê-la cutucando-o e dizendo, Zaqueu, não quer mesmo ir lá? Não quero nada a ver com isso. Sabe, não fique chateada, Rebeca. Às vezes isso é um bom sinal. Veja, justamente quando ele fica tão desanimado ao lhe falar sobre isso e tudo mais. Às vezes é um bom sinal. Então, depois de um tempo, Rebeca fingiu estar dormindo, só que estava orando. E ela percebeu que Zaqueu sai de mansinho da cama, sabem? E vai e se arruma todo e penteia bem o cabelo e veste sua melhor roupa. E ela espreitou com um olho para ver o que ele estava fazendo. Ela soube naquela hora que Deus havia respondido à oração. Ela sabia que algo ia acontecer. Então Zaqueu sai na ponta dos pés, não avisando Rebeca para onde ele ia, vocês sabem. E sai de mansinho, sai e olha para trás. Ela levanta a cortina, olha para fora para vê-lo sair, diz,
Obrigada, Senhor. Está tudo bem agora. Estão vendo? Como Elias fez quando disse, vejo isso, a nuvem do tamanho da mão de um homem. Apenas o primeiro indício, algo está para acontecer. Assim ele sai e vai pelas ruas. Disse, agora soube que ele vai entrar pelo portão sul, então melhor ir até lá e esperar. E disse, e arranjarei um lugar e ficarei ali. E quando ele entrar, verei o quanto esse sujeito é profeta. E vou sair e colocar o dedo em seu nariz. E lhe dizer o que penso e quando ele vier. E vou lhe dizer que toda a sua tolice fez com que minha esposa, e estas reuniões de oração e tal, estou ficando farto disso. Eu vou dizer algo sobre isso. Vejam, e lhe direi. E então, sei que o rabino certamente me dará tapinhas nas costas e dirá, Zaqueu, você é um bom membro desta igreja aqui. É mesmo um ótimo sujeito. Assim ele disse, chegarei lá cedo. Então, foi a 1 ou 2 quarteirões do portão. Ele viu que o lugar estava lotado. Estavam pendurados pelas paredes e por toda parte. De alguma forma, embora falassem mal dele, ainda havia alguém que queria ouvi-lo. Alguém ouviria. Então ele disse, agora, como vou vê-lo entrar pelo portão? Lembrem-se, a Bíblia disse que ele era de pequena estatura. E ele disse, sou baixo demais. Então ele empurrou, aqui, deixem-me passar. Nota-se que ele ainda não é cristão. Vejam, agindo assim, cristãos não têm essa atitude. Vejam, afastem-se. Sabem quem sou? Sou Zaqueu. Sou o dono do restaurante aqui. Saiam da frente. Estão vendo? Agora, esse não é um cristão. Todos sabiam que ele não era. Talvez alguns soubessem que Rebeca estava orando. Ora, disseram, ora, afaste-se você. E assim, ele sabia que nunca conseguiria vê-lo em meio a toda essa multidão, portanto, não conseguiria lhe expressar seus pensamentos. Então pensou, bem, agora, que farei? Talvez volte para casa e esqueça todo o assunto. Mas, sabe, há algo nisso que quando você decide que quer vê-lo, não há nada que vá impedi-lo de vê-lo. Não importa o que seja, você é persistente. E como a pequena mulher grega foi persistente em chegar a Jesus. E há algo nisso que sempre que você decide que vai vê-lo, não há nada que vá impedi-lo. Mas, lembre-se, quando decidir, então o diabo fará tudo o que puder para impedi-lo. Ele está determinado a que você não o entenda, que não o veja. Ele difamará o quanto puder para o impedir de vê-lo. Então, essa foi a sua primeira barreira. Então ele começou, disse, bem, acho... E olhou, e lá estavam alguns dos seus concorrentes, e ele sabia que alguns eram membros da igreja, e ele tinha zombado tanto lá desse Jesus de Nazaré ser profeta. Então, aqui estavam alguns dos seus membros olhando para ele bem ali no mesmo grupo. Não teve como se esconder. Ele foi identificado. Agora, Zaqueu, você já foi identificado, então sabe, se por acaso houver um aqui, você já está misturado com o grupo agora, então eles já sabem quem estamos aqui, então é melhor nos familiarizarmos, nos conhecermos. Então ele disse, bem, é estranho aqui. E olhou ao redor, viu um aqui de pé, e sabe, afinal, são todos como você, eles querem descobrir algo. O homem sabe que veio de algum lugar, do além, e que quando parte, volta para algum lugar. Está sempre tentando achar algo para descobrir de onde veio e para onde vai. Só há um que tem essa resposta, que é Deus. Todo homem quer olhar além dessa cortina. E quando vir algo que possa lhe mostrar o que está além da cortina, onde você esteve e quem você é, e para onde vai. Só há um livro de toda a literatura que se escreveu, dos milhões de toneladas. Este é o livro que lhe diz quem você é, de onde veio e para onde vai. Não há nenhum outro livro que faça isso. Essa Bíblia. E a palavra é Deus, a Bíblia disse. Agora, vemos que este sujeito, com todos ao redor, ficou envergonhado ao ver que estava entre pessoas que clamavam e choravam e gritavam e agiam como se fossem loucas. Assim, mas lá estava ele sentado, identificado com elas. Assim ele tinha de ficar e acabou. Agora, ele disse, bem, se cheguei até aqui, melhor continuar até de fato encontrá-lo. Agora, Zaqueu, é boa ideia. Você chegou ao café da manhã aqui, então continuemos agora.
Veja, todos chegamos a esse ponto. Assim, agora vemos que, enquanto prosseguiam, ele disse, agora, se ficar aqui, eu não poderei vê-lo, pois sou baixo demais. Então, sabe, creio que vou sair desta multidão e correr até a esquina, onde estarei sozinho, arranjar-me um lugar bem na beira da calçada. E quando ele vier, então sairei para a rua e lhe direi o que penso dele. Vou lhe dizer o que penso dele. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. Raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll's called up yonder. When the roll is 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 called up yonder, I'll be there. What are we waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound.